Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar de reflexo, condicionamento e comportamento respondente. Fica comigo até o final, porque eu trarei também as implicações para a prática clínica de tudo isso. Vamos lá? Antes de nós avançarmos, vamos para algumas definições importantes. Estímulo é qualquer alteração no ambiente que possa fazer uma alteração no organismo. Já uma resposta é qualquer alteração no organismo que foi produzida por uma alteração ambiental, ou seja, por um estímulo. E a palavra inato ou inata diz respeito a algo que nasce com o indivíduo, com uma espécie de predisposição genética. Reflexo é uma relação entre um estímulo e uma resposta, em que nós dizemos que o estímulo elicia ou produz uma resposta. Nos livros de análise do comportamento, isso pode ser descrito através dessa equação S, setinha, R, ou um estímulo elicia uma resposta. É importante dizer que nós não podemos falar que uma resposta é reflexa se não há um estímulo claro que a produziu. Então, um reflexo não existe sem um estímulo que o tenha eliciado. Aqui eu trouxe alguns exemplos de reflexos inatos, ou seja, de respostas eliciadas por estímulos que são geneticamente herdadas. A comida na boca elicia a salivação, o toque na pálpebra elicia piscar, um barulho alto e súbito elicia o que nós chamamos de susto ou resposta de sobressalto. O choque elétrico elicia o afastamento. A batida no tendão patelar, sabe quando o médico bate com o martelinho no joelho, elicia a contração do joelho. Altas temperaturas, o calor, elicia a sudorese, o suor. Enquanto baixíssimas temperaturas eliciam em nós o tremer. Portanto, existem reflexos inatos, que são relações entre estímulos que eliciam respostas. Acontece que um cientista muito renomado, o Ivan Pavlov, que vocês certamente já ouviram falar, ali por volta de 1890, anos 1900, ele descobriu que existem reflexos que podem ser aprendidos. Isso mesmo, existem reflexos que não são necessariamente inatos. E como isso aconteceu? Pavlov, na verdade, era um fisiologista que estava investigando o processo digestivo de cachorros. E dentre alguns aspectos estudados no cachorro, ele investigava o processo de salivação, através da apresentação de comida. E era observado, através de alguns dutos que mediam quantas gotas de saliva o cachorro produzia quando era exposto à comida, notou-se que então, quando o cachorro era exposto à comida, ele salivava. Mas em dado momento do experimento, ele notou que o cachorro passava a produzir saliva sem necessariamente que a comida fosse apresentada. E aí, isso chamou a atenção, até que ele gerasse uma descrição do que estava acontecendo ali. E esse foi o início da formulação do paradigma do condicionamento respondente dentro da história. E que agora eu vou explicar aqui para vocês. Vamos lá? Antes de seguirmos, eu peço carinhosamente que você deixe o seu reforço positivo, curta o vídeo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito ou inscrita e, por favor, compartilhe com quem você acha que pode se interessar. Obrigado! O que Pavlov descobriu é que alguns estímulos do ambiente do laboratório podiam adquirir as funções eliciadoras que a comida possuía de forma inata para o cachorro. E como ele descobriu isso? Então, em um primeiro momento, o que se observava? Que a comida, que era um estímulo incondicionado, produzia no cachorro a resposta incondicionada, que era a de salivação. E por que estímulo incondicionado, pessoal? Ele é incondicionado porque ainda não passou pelo processo de condicionamento. Assim como a resposta incondicionada,
que não passou por um processo de condicionamento. É uma resposta inata. Enquanto o barulho do sino era um estímulo neutro, que não tinha nenhuma relação associada à resposta de salivação. Em um segundo momento, o que foi feito? Foi feito o emparelhamento ou o pareamento da apresentação da comida, que é um estímulo incondicionado que produz a resposta incondicionada, junto da apresentação do barulho do sino. Então, é como se o pratinho de comida fosse apresentado ao cachorro da mesma maneira que um sino, ao mesmo tempo. E isso foi feito sucessivas vezes, até que se notou que, em algum momento, mesmo sem a apresentação do estímulo incondicionado, que era a comida, apenas com a apresentação do barulho do sino, que foi pareado sucessivas vezes com a apresentação da comida, o cachorro era eliciado a salivar. Ou seja, o estímulo que era neutro do sino passou a eliciar a resposta incondicionada de salivação. Mas nesse caso, então, quando um estímulo neutro passa a eliciar uma resposta, ele muda de nome. Ele se torna o estímulo condicionado, porque ele passou por um processo de condicionamento. Assim como a resposta passa a se chamar de resposta condicionada, porque um estímulo condicionado elicia uma resposta agora que é condicionada. Então, de forma breve e objetiva, comportamento respondente é uma relação entre estímulo e resposta em que o estímulo elicia a resposta. Beleza, Carlos, eu entendi até aqui, mas agora qual é a aplicabilidade clínica de tudo isso? De que serve toda essa teoria? Vamos lá. O paradigma do condicionamento respondente ou da aprendizagem respondente permitiu que novas explicações para respostas emocionais e para alguns fenômenos fossem feitas. Por exemplo, foi entendido como uma pessoa pode adquirir uma fobia, como alguma pessoa tem respostas de ansiedade frente a alguns eventos, e também permitiu propostas de tratamento. Antes disso, vamos a alguns conceitos úteis. A generalização respondente fala de um fenômeno em que estímulos parecidos com o estímulo condicionado também conseguem produzir, também eliciam a resposta condicionada. Por exemplo, uma pessoa que foi mordida por um cachorro grande pode passar a ter medo de vários tipos de cachorro, independente da raça, do tamanho e do local. A supressão condicionada é um fenômeno onde há a sobreposição do paradigma respondente e do paradigma operante, onde se nota que um estímulo que foi emparelhado, que adquiriu a função condicionada aversiva, de um estímulo aversivo, ela é capaz de diminuir a frequência da emissão de respostas de um sujeito que produzem reforçadores positivos. Por exemplo, em ambiente de internação, em que o ambiente foi pareado com alguns procedimentos que são aversivos para internos, como talvez uso de medicação, ou força bruta, ou até mesmo troca de curativos, foram pareados com o ambiente. E o ambiente acaba com essa função aversiva, diminui a frequência de comportamentos mantidos por reforços positivos. E em palavras simples, pessoal, é o seguinte: pessoas que são internadas passam a ficar um pouco mais letárgicas, inativas, muito parecido com a emulação de comportamentos depressivos. Eu preparei um exemplo para vocês que, por acaso, também é um exemplo pessoal. A minha mãe, há muitos anos, foi mordida por um fila brasileiro. Vocês sabem o que é um fila brasileiro? Eu vou colocar uma foto aqui para vocês em algum lugar. Pois é. Depois disso, ela passou a ter bastante medo de cachorros. O que isso quer dizer em termos comportamentais? Quando ela via um cachorro, ela tinha quase que uma resposta de fuga mesmo, de evitação. Ela se recusava a se aproximar de alguns cachorros
tanto cachorros grandes como o Fila, até mesmo como alguns filhotes. Ela tinha muito receio. O nome que as pessoas dão para isso é de sinofobia, ou fobia de cachorro. Em um caso como esse, como a descoberta do condicionamento respondente poderia nos ajudar? Através do procedimento de dessensibilização sistemática. Mas, Carlos, o que é a dessensibilização sistemática? Dentre as descobertas do condicionamento respondente, descobriu-se o seguinte: se o estímulo condicionado passa a ser apresentado para o sujeito sem que o estímulo incondicionado seja apresentado junto, ou seja, vamos supor que o sino seja apresentado várias e várias vezes sem que haja a apresentação da comida. O que acontece? Um fenômeno chamado de extinção respondente. A sineta deixa de eliciar a resposta de salivação no cachorro, voltando a se tornar algo parecido com um estímulo neutro. Então, em uma situação em que um cachorro se tornou um estímulo condicionado para a resposta de evitação, de fuga da minha mãe, e nós sabemos que se um estímulo condicionado, quando apresentado muitas vezes sem a presença do estímulo incondicionado, que nesse caso da minha mãe seria a dor, o estímulo condicionado vai acabar perdendo a sua função eliciadora. Em outras palavras, se a minha mãe fosse exposta sucessivas vezes a cachorros sem que ela fosse mordida ou atacada, a resposta de medo dela diminuiria aos poucos. Para manter a coerência teórica, pessoal, é importante fazer essa observação. Quando nós falamos de fobias, há uma sobreposição de comportamentos respondentes e de comportamentos operantes. Quando eu falo dessa reação da minha mãe, de fuga, de esquiva, eu me refiro a essa sobreposição. Então, não se trata só da saída do ambiente, mas também da experienciação de respondentes de aceleração do batimento cardíaco, de sudorese, de pupilas dilatadas, que são reações reflexas frente a eventos ameaçadores. Então, vamos fazer essa interpretação de forma parcimoniosa. O que eu chamo de resposta de fuga, de esquiva, contém não só o operante, mas também o respondente, ok? Vamos tornar isso um pouco mais visual. Importante dizer que a dessensibilização sistemática não é simplesmente expor uma pessoa ao fila brasileiro, ao cachorro. Não. A dessensibilização sistemática consiste em construir uma hierarquia de exposição a partir de estímulos que sejam parecidos com aquele estímulo condicionado, que é o cachorro. Então, nessa hierarquia de exposição para a sinofobia, a fobia de cachorros, eu fiz um exemplo com uma divisão de 6 etapas, em que a primeira etapa de exposição seria apenas o contato com uma foto de cachorro. A cada etapa é feita a mensuração dos níveis de ansiedade do paciente. Você pergunta mesmo para ele o que ele está sentindo ali naquele momento e você também faz as suas observações. Depois que essa etapa é feita algumas vezes, nós passamos para a seguinte, em que agora, em vez de só ver a foto de um cachorro, o paciente irá assistir vídeos de cachorro e também serão observadas as respostas de ansiedade. Uma vez que essa ansiedade tenha diminuído um pouco, mas não totalmente, nós vamos já para a próxima etapa, que é fazer carinho em um filhote. E assim, pessoal, sucessivas vezes com aproximações graduais daquele estímulo que adquiriu a função condicionada, que foi o cachorro. A etapa final da exposição acontece com a pessoa, de fato, se aproximando, talvez fazendo carinho em um cachorro. E o que se observa, pessoal, é o seguinte: se a pessoa se aproxima ao estímulo condicionado sem que aquele trauma que algumas pessoas chamam aconteça, ou seja, se a minha mãe interagisse com cachorros sem que ela fosse atacada ou mordida, gradualmente a ansiedade, o medo dela frente a cachorros iria diminuindo. E na prática, pessoal, foi bem isso que aconteceu. A minha mãe não fez tratamento, mas depois
desse fila brasileiro, nós tivemos outros cachorros e a minha mãe acabou se reaproximando deles. Foram cachorros que não atacaram a ela, e então ela foi sendo dessensibilizada ao estímulo do cachorro como um estímulo condicionado para a resposta de dor. E agora ela convive normalmente com cachorros. Por hoje foi isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso tenham alguma dúvida, por favor, deixem nos comentários e nos vemos na próxima. Um abraço!